Olá, meu nome é Sérgio Alves da Cruz, RM 359180, da turma 3M LET. Realizarei agora uma apresentação da estruturação e o desenvolvimento do escopo para o Tech Challenge da fase 4. Inicialmente, eu demonstrarei qual que será a estrutura e a separação das responsabilidades para o desenvolvimento desse projeto. Se vocês analisarem, nós separamos aqui na pasta Produção em SRC as responsabilidades respectivas para os módulos mais impactantes em app, módulo, esquemas e também em testes. No módulo app, nós temos a lógica da API, os endpoints, os módulos e na parte em que nós temos a responsabilidade do módulo, o pipeline de treinamento, pré-processamento e otimização. Em esquemas, nós temos os esquemas Pydantics para validação de dados e também um detalhe interessante é que aqui em UTools nós temos algumas configurações, logins e utilitários que serão utilizados no MLflow. Um ponto interessante de destacar para o nosso projeto é que a pasta modelo ela é considerada como se fosse o coração do nosso projeto. Nela nós temos sincronizado todo o nosso fluxo de treinamento, validação e o salvamento do modelo em si. Nós modularizamos aqui os códigos para facilitar o processo de trafegar, realizar ajustes e manutenção. E um detalhe interessante é que nós deixamos integrado nativamente o MLflow para que em cada execução do código e do nosso próprio pipeline, nós registrássemos automaticamente quais que seriam os parâmetros, hiperparâmetros, métricas e também os artefatos, para a gente poder garantir que teremos o rastreio, o versionamento e o controle dos resultados dos modelos. Iniciaremos agora o processo de explicação do arquivo lstm.py. Aqui nós iremos discorrer sobre a estrutura e a utilização da nossa rede neural LSTM. Nós aplicamos aqui, herdamos de certa forma o módulo da biblioteca do PyTorch e herdamos em si para poder aplicar uma rede neural customizada em si para realizar essas previsões. Na etapa de regularização, nós utilizamos do dropout. O dropout, ele, de certa forma, ele vai, de certa forma, esquecer um dos processos de transferência de informação para uma das camadas da rede neural. E também nós aplicamos um processo de regularização da rede neural. Então, nós temos aqui o processo de dropout e a linearização. Tá? Então, nós temos a camada de entrada, a camada escondida, os números de cada das camadas e também o dropout. Aqui nós temos o processo de configuração dela, então dentro dessa classe nós temos a classe do modelo em si. Na etapa de Enhanced Data Processing, foi uma classe que nós criamos para fazer as próprias validações de dados. Aplicamos um processo de tratamento de dados, de certa forma estaremos tirando todos os dados que são os outliers em si. Aplicamos aqui um processo de análise dos interquartis para tentar deixar os dados os mais próximos possível de uma distribuição normal e, de certa forma, evitar o overfitting. Aplicamos e realizamos a parte de desenvolvimento do grid search do pipeline
em si. E também realizamos aqui o processo de carga e tratamento. Então, se é uma etapa em que nós fizemos o processo de limpeza, processamento dos dados em si. E aqui nós temos a criação de um módulo para um default parâmetro grid e também uma etapa, caso seja necessário, realizar o processo de execução de uma forma um pouco mais rápida. Então, essa daqui é, na verdade, todo o escopo em si para a rede neural que nós estaremos utilizando. Criamos também um módulo em que nós temos aqui o nosso pipeline. Dentro desse pipeline, ele percorre todas as etapas, a etapa de pré-processamento, faz toda a etapa de limpeza, validação de todos os data frames, realizando também o processo de normalização dos dados para tentar tratar todos aqueles que fiquem fora do esperado, ou de certa forma, que eles tenham um comportamento dentro de uma curva normal, para que ele não sofra o processo de overfitting. Realizamos todo o seu processo de tratamento em si, o processo de treinamento, e fizemos a sua própria configuração também já utilizando o MLflow. Preparamos todos os dados, realizamos o processo de divisão dele entre treino e teste em si, treino, teste, na verdade treino e a própria validação dele em si. Fizemos a sua configuração do MLflow para tanto traquear a sua URI e também criar o próprio nome do seu experimento. Seguimos aqui, fizemos todo o processo de explicação, fizemos a avaliação do modelo, aplicando-se as métricas necessárias para fazer essa avaliação. Lembrando que nós calculamos aqui o mean absolute erro, que na verdade seria o erro médio absoluto, o root mean square erro, que é a raiz do erro quadrático médio, e também a possibilidade do mean absolute percentage error, que é o erro percentual absoluto médio. Depois disso, nós salvamos o modelo e os seus artefatos no formato de Pickle e também no formato dos artefatos necessários para podermos rastrear e modularizar junto com o MLflow. Finalizado todo esse processo de construção e toda a geração de todos os parâmetros, também configuramos o melhor processo para salvar o melhor modelo. Seguimos para a etapa de treinamento. Dentro do processo de treinamento, nós criamos todo o seu processo de traqueamento e qual seria o default da URI, do MLflow que utilizaríamos. Temos aqui todo o processo de configuração do nosso ambiente para ter a nossa execução. Em Load Data, nós fazemos todo o carregamento de dados e temos a possibilidade de escolher, caso tenhamos o desejo de realizar a execução de somente uma única execução, sem considerar todos os hiperparâmetros, e a possibilidade de rodar também utilizando-se de todos os parâmetros e fazendo somente a seleção daquele que tiver os melhores resultados. Então aqui uma das possibilidades para fazer essa execução, deixarei aqui em execução e mostrarei os códigos posteriores. No termo de responsabilidade da pasta app, nós temos aqui a subpasta chamada módulo, e dentro do arquivo lstm app, nós realizamos toda a configuração que seria necessária para dar subsídios para a execução da nossa API. Nós adentramos e debugamos tudo aquilo que seria necessário extrair das execuções do MLflow e realizamos todas as configurações para realizar todos os endpoints da predição, retreino e monitoramento dos nossos modelos.
Então, nós temos todos os nossos módulos que foram criados, tanto para caso nós temos a necessidade de realizar algum tipo de retreino ou treinamento, e também criamos uma classe para fazer todo o monitoramento daquilo que extrairíamos das execuções do MLflow. Então, nós tanto encontramos aqui as nossas últimas métricas que foram executadas, como os nossos hiperparâmetros, quais são os melhores modelos, os run IDs, encontramos as nossas runs, extraímos as run datas e todas as métricas que fossem necessárias. Realizamos todos os módulos, encontramos todos os artefatos que foram executados e finalizando e encontrando os melhores parâmetros e tendo todas as execuções, finalmente podemos visualizar na API que será mostrada subsequentemente. Em efeito de complemento e demonstração da utilização do MLflow, eu compartilharei agora alguns dos resultados que foram encontrados a partir dessa execução. Visualizando aqui na tela que nós, como já tínhamos iniciado o processo de execução do MLflow, na verdade do nosso código anteriormente, podemos visualizar todas as métricas que configuramos no nosso código. Podemos visualizar os valores das métricas que foram encontradas e visualizamos também, conseguimos rastrear e também pontuar tudo aquilo que gostaríamos de enxergar dentro dos modelos em si. Então, dentro de cada execução, para cada parâmetro que possuímos, conseguimos traquear e comparar o valor encontrado. O meu nome é Douglas José Ramalho Araújo e a minha identificação do RM é RM359501. Bem, professor, eu espero que você esteja bem. Eu vou apresentar um pouquinho agora da parte da infraestrutura e de como é que isso tudo está orquestrado e a execução disso lá na AWS, né? O que nós fizemos? Deixa eu mostrar a tela aqui. A gente lá no laboratório nós criamos um ambiente virtual lá na AWS Academy, né? Deixa eu sair dessa tela, que ela não tem muita coisa, mas nós montamos um ambiente ali com Docker Compose, com todas as máquinas que fazem parte, né? O Minion, o MLflow, a API, e é o que nós estávamos usando localmente, mas nós criamos aqui uma instância no EC2, que é o que eu estou compartilhando aqui com você agora, e nela, além dessa instância, onde está rodando o Docker, onde está rodando o motor do Docker, né, criando os containers todos, eu criei também 2 volumes. Um dos volumes é para poder guardar só log da aplicação, o outro volume está armazenando os códigos da aplicação, os modelos em si. Bem, esses 2 volumes estão atachados aqui à nossa instância. Aqui está como MLflow Server, mas na verdade todos os containers que fazem parte da solução estão aqui também, né? Bem, eu estou aqui na minha máquina, só um comentário rápido. Eu tenho todas as classes que fazem parte do modelo, nós colocamos já no padrão do PEP8 do Python, então eles estão todos organizados aqui em classes, com pipelines que seja fácil da gente integrar entre as responsabilidades particulares que existem, né? Então cada classe tem somente uma responsabilidade e ela já está no modelo orientado a objetos, seguindo os padrões todos, né? Então, por exemplo, aqui tem a training, ela só faz uma coisa, né, que ela vai setar o ambiente, ela vai pegar os parâmetros, executar tudo bonitinho. Da mesma forma, todas as outras classes também estão no mesmo padrão. Mas, por exemplo, aqui, deixa eu logar lá no EC2. Beleza. Aqui eu já estou dentro do container, né? Então aqui se eu entrar na pasta
aqui para dar um ls aqui, o nosso projeto ele já está tudo aqui. No caso do código, a gente pegou tudo via GitHub mesmo, então eu fiz um clone. Daria para a gente ter uma pipeline, né, um Git Flow Actions, publicando tudo aqui dentro, mas para simplificar um pouco o processo, nós trouxemos tanto o GitHub, que dentro já tem um Dockerfile, e aí tem um script. Nós montamos um script para configurar esse ambiente todo. Aqui então, eu vou deixar treinando um modelo. Deixa eu passar para cá. Aqui. Então, aqui eu vou deixar... Não, ainda não. Tá. Aqui nós temos essa instância, então está aqui o endereço. Quando você for acessar, é muito provável que... provavelmente, né, o laboratório ele vai ter sido desligado, né, por causa do próprio ambiente do Academy ali. Mas os endereços todos, eles vão ficar, a gente sobe um arquivinho TXT, que aí vai ter as URLs todas. Eu vou tentar manter o ambiente ligado o maior tempo possível, mas pode ser que quando você for acessar, ele já esteja desprovisionado, né? Mas beleza, nós temos aqui a API, todos os resources estão divididos bonitinhos por grupos, né? Então você tem os resources de monitoramento, de gerenciamento do modelo, de retreino. O principal aqui para a questão de monitoramento é esse, né, o /monitor, em que aqui nós temos a documentação do Swagger, bonitinho, mas se eu executar, eu tenho aqui, esses dados, eles já estão sendo carregados do MLflow. Então aqui no MLflow eu tenho o ambiente do MLflow, que também está lá na AWS. Tudo que eu vou mostrar aqui já está rodando, executando na AWS, pode ver pelo endereço IP aqui na URL, né? Também nós temos o Minion lá configurado também. E consumindo, e beleza, a API ela busca no MLflow os dados do monitoramento aqui, e nós também criamos uma aplicação React, né, um dashboardzinho, em que nós vamos exibir todas as métricas que tem ali e os parâmetros, né, e as validações, e pegar, por exemplo, fazer uma comparação dos resultados, né. No trabalho nós tínhamos que exibir pelo menos três, e elas três estão aqui, você consegue navegar, interagir entre elas, né? Aqui nós temos compilado todo o resultado nesse dashboardzinho. Para poder mostrar a integração, eu vou executar inclusive um treinamento agora. Isso aqui já está alimentando lá o nosso, aqui é o endpointzinho, já está alimentando o MLflow. Então, eu vou pausar o vídeo, porque provavelmente isso leva um tempinho. E aí eu volto assim que o treinamento estiver concluído. Espera aí. Beleza, nós terminamos aqui de rodar o treinamento. Então aqui, por exemplo, estava 37, né, que era a quantidade de ciclos que nós fizemos. Eu vou atualizar, beleza, agora está 38. E aí tudo isso aqui já está executando na nossa instância. E, bem, a aplicação está funcional. Eu espero que você consiga acessar aqui e explorar um pouquinho da solução que a gente criou, tá bom? Obrigado. É isso, professor. Até a próxima.